Olá, no ar mais uma edição do nosso Sala de Entrevista, sempre com um bate-papo bem interessante, com pessoas queridas, importantes aqui da nossa cidade, que trazem temas relevantes para que possamos debater, possamos conversar aqui no nosso Sala de Entrevistas. Hoje, convidei uma grande amiga, a pastora Ana Luz, da Igreja Luterana de Criciúma, que tem um projeto bem interessante. Ela é representante aqui no sul do Brasil de um projeto muito interessante que visa levar um pouco de alento para pessoas que vivem, mas bota vulnerabilidade social nisso, na Índia, e também, claro, já levar o nome de Jesus, evangelizar estas pessoas lá neste país que realmente tem uma cultura muito diferente da nossa. Pastora Ana, obrigado por ter vindo aqui à TV Primavera. Imagina, Ever, é uma alegria poder estar aqui com você e principalmente poder repartir um pouco, né, dessa questão dos Dalits, da Índia, algo assim tão distante às vezes da gente, tão diferente, mas que nós como cristãos temos que fazer alguma coisa, até se pensarmos em termos estratégicos. Bom, o ide de Jesus, lá no livro de Marcos, diz: ide pregai o evangelho em todo mundo, a toda criatura. Bom, é de uma forma ou outra missão, é o ide de Jesus, isso que vocês estão fazendo. Exatamente, é em cumprimento a esse ide que nós realmente acreditamos que é isso que nós temos que fazer, que foi uma coisa que claramente Jesus nos mandou fazer, e às vezes a gente inventa um monte de outras coisas e não faz aquilo que Ele mandou, mas a Índia hoje no mundo ocupa uma situação bastante estratégica, e principalmente se nós pensarmos nos números da Índia, que nós estávamos falando que hoje pelo menos 1 bilhão e 200 milhões de pessoas, ou 6 Brasis, se nós pudéssemos contar assim. Desses, 900 milhões são pobres. Então, a maioria absoluta. 4 Brasis e meio de pobres. Então a gente escuta muita coisa boa da Índia, estão no BRIC, estão no mesmo nível que a gente, né? É claro, existe 1,5 Brasil lá, que é como nós, está em crescimento, tem tecnologia, tem gente muito boa espalhada pelo mundo, em universidades, principalmente no Reino Unido, nos Estados Unidos, mas a questão é que o pobre, não só o pobre, o Dalit, eles não têm estatísticas exatas, porque como a maioria deles não tem um endereço fixo, praticamente nem existe para o governo, calcula-se que em torno de 70 milhões não existem para o governo. Tá? 70 milhões. A maioria desses moradores de rua. E como eu falei que é uma questão estratégica, por quê? Porque hoje, falando-se em escravidão humana moderna, nós temos 60% dos escravos modernos são indianos Dalits. Tá? Outra coisa, 20% dos terroristas vêm do antigo reino hindu, Paquistão, Afeganistão, Bangladesh, que era o mesmo sistema, e o islamismo ganhou esses pobres, esses vulneráveis, e consegue então, por causa da desinformação e da pobreza, uma radicalização mais fácil. Bom, para a gente entender, pastora, Sim. O que seria Dalit e por que o governo indiano ele simplesmente não faz nada em prol destas pessoas? O governo indiano hoje, o primeiro-ministro Modi, ele é um radical hindu. Então ele tem, inclusive, fechado portas para ONGs. Por exemplo, o Greenpeace já não é bem-vindo na Índia, e muitas ONGs não são bem-vindas. Então nós temos muito cuidado com o nosso Dalit Freedom Network, com aquilo que nós colocamos na mídia, com aquilo porque eles estão de olho no que nós estamos fazendo, né? Então por quê? Porque para o indiano, para a Índia, para o governo indiano, o que acontece? O Dalit, ele não foi criado por Deus. Existe hoje milhares de castas, mas o básico são 4 castas, uma feita da cabeça de Brahma, que são os Brahmans, outro feito do peito, outro feito da barriga, e da barriga e das coxas, e outro feito dos pés, que já são os pobres, os Sudras. Esses, então, foram feitos do pé de Brahma para servir as 3 castas altas. E os Dalits não foram criados por Deus. Então, eles são menos do que humanos,
e estão abaixo do sistema de castas. E isso até é uma coisa que a gente tem lá um contato muito forte com um ativista político, um cientista político que é Dalit, ele é doutor, mas ele só consegue emprego numa universidade islâmica. E ele, dentro de uma universidade islâmica, falou para nós, eu estou lutando para que vocês, cristãos, ganhem os Dalits, os pobres da Índia. Porque vocês vêm com amor e educação. O islamismo vem com armas. Deixa eu ver se eu entendi. Então, é como se fôssemos parafrasear Pôncio Pilatos, lavo minhas mãos. O governo indiano, ele diz o seguinte, não, eles não são criados por Deus, não é responsabilidade nossa, nasce assim, morre assim, acabou. Isso, e precisa morrer assim. Porque se mudar, e é o que eles enfrentam, a grande questão que a gente enfrenta lá, porque quando a gente evangeliza, a gente encontra resistência, porque eles são ensinados que se eles mudarem, eles, quando morrerem, na próxima reencarnação, podem vir até pior do que Dalit. Pode vir até como animal ou alguma coisa assim. Ah, ainda tem essa situação da reencarnação que Sim, pode piorar ainda. Pode piorar, pode piorar. Mas que loucura! Como é que faz para trabalhar em meio a essa cultura tão deturpada? Eles têm, na realidade, os Dalits, a Índia toda, o sistema hindu, apesar de o sistema de castas na Constituição da Índia já está abolido. Só que é uma pequena parcela da população que sabe disso e que vive isso. Como o hinduísmo é majoritariamente, em torno de 90%, ainda são hindus, então o hinduísmo preconiza o sistema de castas. Então isso continua valendo nas comunidades. A Índia também ainda é muito tribal, muito de interior. Então, nesses locais, existe toda aquela questão assim, ninguém quer que o outro mude, porque pode atrair maldição para a nossa vila. Tem uma outra coisa horrorosa, que é a questão das prostitutas cultuais. Existe lá também essa figura, porque né, a menina Dalit, né, seus pais não têm o que fazer, não têm esperança, consagram ela no templo. Então ela é consagrada ali entre 6 e 8 anos de idade, e a partir da primeira menstruação, ela então está à disposição. E normalmente acaba tendo relação sexual em torno de 14 homens por dia. Então, 14 por dia. O problema ele é muito mais grave do que se possa imaginar, então. E por que o mundo não se atenta para esse tipo de situação? O mundo não sabe, por isso eu agradeci muito de poder estar aqui, para poder expor um pouco disso, e esse é um clamor deles. Um clamor dos Dalits lá, quando a gente vai lá, é esse. A senhora já esteve conhecendo de perto a realidade deles? Sim, eu estive 2 vezes lá, o que me fez entender um pouco melhor, porque cada vez que a gente vai, você entende um pouco melhor, porque é tão diferente do modo de pensar da gente que a gente não tem nem como entender isso. Porque no Brasil nós temos classes sociais. Sim. Mas a pessoa pode mudar de classe social, ela não é acorrentada numa classe e precisa morrer assim. E assim é lá. Por exemplo, diferente da África. Na África também a gente trabalha com pobreza extrema, mas lá é um povo que tem esperança, que pode sair daquilo, que tem esperança disso. E na Índia não, porque se tu nasceu naquela casta, tu vai ter que morrer naquela casta. Inclusive os Dalits pensam assim? Sim, eles são ensinados assim pelos pais. Né? Não, você não vale nada, você vale menos do que aquela vaca que está andando na rua. Porque aquela vaca é Deus. E você não é nada. Você não pode nem olhar para alguém de casta alta. Você não pode pisar na sombra de alguém de casta alta. Então tem um ativista político, por exemplo, que né, botou a boca, vamos dizer assim, né, no trombone e tal, e bateu de porta em porta em escola, eu quero que meu filho estude, eu quero que meu filho estude, não, 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 não. Até que numa escola alguém disse, tá bom, vou deixar, mas você precisa, o seu filho precisa estudar do lado de fora, sentado no chão, jamais poderá se aproximar de um dos alunos que estiver aqui. Então, essa é a situação de um Dalit que quer estudar na Índia. Então, eu acho que o problema ele acaba se tornando mais difícil de se tratar, porque a partir do momento que você
não é só um problema de ir lá resolver, dar assistência. É você convencer aquelas pessoas... Elas mesmas. Exatamente, de que aquilo ali não é o que Deus quer para a vida delas. Exatamente, exatamente. Mas é onde a gente entra com Jesus, e Jesus é muito lindo, porque Jesus não faz acepção de pessoas. Não. Então, inclusive os primeiros que foram evangelizados, eles diziam... um disse, olha, eu ouvi falar que existe um Jesus que aceita a gente como a gente é, mesmo Dalit. Mas a senhora vai me fazer chorar assim. E ele chegou em casa e contou para o irmão dele. E esse irmão veio correndo e disse, será que esse Jesus me aceita também? Porque é tanto com acepção, porque parece que eu vou aceitar você e não vou aceitar você. Né? E aí quando eles entram em contato com esse Jesus que aceita, que ama, a gente quando vai lá e corre atrás de uma criança daquela para abraçar, e ela passa a mão na gente para ver se a gente não ficou sujo, porque ela é ensinada que se ela tocar em alguém, ela vai deixar aquela pessoa imunda. Então, aí a gente abraça elas, aí elas fazem fila e voltam para a fila. Porque elas querem outro abraço. Que maravilhoso isso. É lindo demais. É lindo demais. Então, nós queremos ser voz para eles que não têm voz. Porque se você perguntar e falar com um indiano que mora no Brasil, por exemplo, né, ou alguém que vem, eles vão dizer assim, não, olha, não é mais assim, lá na Índia não é mais assim, então tudo vem pela casta alta. E realmente para a casta alta não tem problema. Porque eles estão bem, eles vivem bem, eles têm toda a honra, eles têm todo o privilégio. Eles podem todas as coisas, né? Mas um Dalit não pode. E o governo, como é que ele enxerga os cristãos chegando no país e falando, olha, tudo isso que estão falando de que Deus é mentira, aqui ó, Jesus ele quer restaurar a sua vida, enfim. O governo, não há uma reação contrária ao projeto? Sim, há muita reação contrária. Primeiro porque na Índia é proibido evangelizar, você pode ter igreja de quem já era cristão historicamente. É proibido evangelizar, proibido que alguém saia do hinduísmo. Então, tem essa barreira religiosa e tem a barreira social também. Porque, na realidade, os Dalits e os pobres servem as castas mais altas. E é claro que não há interesse nenhum dessas castas de que essa realidade muda. Porque para eles está muito bom assim, então vamos repartir as riquezas só entre nós. Todo o desenvolvimento, nós estamos bem. Né? E eles são assim porque Deus quis e tem que continuar assim. Então, não é um problema só social. É um problema social, político e religioso. E cultural também. Cultural mais ainda. Meu Deus. Respeitando tudo isso, cultural, com certeza. Tá bom, mas nós vamos fazer o seguinte, vamos tomar uma água aí, que eu já me emocionei no primeiro bloco. E agora eu quero saber a linha de frente. A gente entrou no contexto da história e vamos saber o que esse projeto está fazendo, qual a missão e quais os objetivos, além das adversidades e dos obstáculos que precisarão ser ultrapassados para que o projeto siga adiante. É daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial. Muito bem, estamos de volta com Sala de Entrevistas e que projeto, hein? Pastor, eu falei, mas tem um nome o projeto? Tem um nome. Qual é? E chama-se Dalit Freedom Network, ou uma rede para a libertação dos Dalits. Então, ele nasceu de um clamor dos Dalits para pastores cristãos que pediram, venham e libertem as nossas crianças, eduquem as nossas crianças, porque elas não têm nenhum direito à educação ou qualquer coisa que possa trazer algum desenvolvimento para elas enquanto ser humano. Então, nós começamos escolas. Então, esse projeto existe há 14 anos, ele é de iniciativa indiana, mas nós apoiamos. Então, nós já temos o Dalit Freedom Network na Europa, nos Estados Unidos e no Brasil. Então, o que a gente faz? A gente arrecada financiamos crianças na escola ou construções de escolas para que essas crianças possam estudar. Então, já são 107 escolas por toda a Índia, estrategicamente por toda a Índia, elas não estão
só localizadas, né? Uhum. E hoje já alcançamos 30 mil crianças, com uma meta para 2025 de alcançarmos uma meta bem ousada, 25 milhões de crianças, é o que a gente quer até 2025. Até porque é muita gente, né? Muita gente, é muita gente. São 250 milhões de Dalits. Só que as nossas escolas, elas são de excelência. Então, as crianças, elas são educadas em inglês, o que na Índia só 3% da população consegue. As nossas crianças conseguem. Elas são educadas em inglês, inclusive a gente já presenciou uma coisa muito linda. Uma vez, uma menina de 9 anos, ela, no final de ano, numa formatura, ela traduziu o pai dela, que só fala a língua local, ele agradecendo, né, ao projeto, pela escola, por a filha dele poder ter essa oportunidade, né? Então, outra coisa que a gente não falou, que na Índia é muito complicado, são as línguas. Se você pegar o dinheiro indiano, são 18 línguas oficiais. Tem o dinheiro e daí em 17 línguas o valor dele escrito. 18 idiomas? 18 idiomas oficiais. Puxa vida! E um completamente diferente do outro. Por exemplo, a região de Hyderabad, onde eu fui, é o Telugu. E se pegar o Hindi e o Telugu, é outro alfabeto e é outra língua completamente diferente. Uma pronúncia bem diferente, é? Totalmente diferente. Um não entende o outro. E assim são outros 17. Aí tem o inglês, né? E o Hindi, que é também uma língua nacional, vamos dizer assim. Mas, então, as nossas crianças são educadas em inglês, em Hindi e na língua local deles. E fora todos os outros assuntos, né? Matemática, ciências, essas coisas todas. Claro. Aí, cada escola, ela é também um pequeno posto de saúde. São treinados agentes de saúde, preferencialmente da própria comunidade, que atendem 3 dias por semana na escola e 3 dias por semana na vila, onde eles estão instalados. Então, coisas bem básicas, né? Que lá tudo precisa, porque é muito complicada a questão também de higiene e tudo lá na Índia. Então, funcionam então como escola, centro de saúde, centro de profissionalização para os pais e principalmente mães. Isso é muito importante. Né? Então, funciona com cursos de computação ou de costura, principalmente, porque daí os próprios uniformes, elas mesmas são contratadas para fazer os uniformes de todas essas escolas, que já hoje tem um montante bem grande, né? E também microcrédito. Também, né? Normalmente reúne 5 famílias, dá o microcrédito para uma, as outras 5 ajudam para que ele a pagar e assim vão revezando e já uma mini cooperativa. Uma mini cooperativa que eles também auxiliam a eles começarem um negócio. Esse negócio pode ser o que a gente chama de table shop. É uma mesa de madeira retrátil que a pessoa bota ali e consegue comprar, então, ou frutas ou doces para vender na rua. Que é a lojinha em cima da mesa. A lojinha na mesa, Entendi. exatamente. Já muda completamente a história daquela família. E aquela criança já diz orgulhosamente, minha mãe ou meu pai é empresário. Poxa, que legal, que bacana. E é bacana ver essa transformação da vida das pessoas. É lindo demais poder ver esperança de novo, né, naquelas crianças. E a gente reúne eles e pergunta quais são os sonhos. Eu quero ser médico, eu quero ser professor, eu quero ser engenheiro. É lindo demais, assim, né, de ver pessoas que não tinham esperança nem futuro nenhum, a não ser talvez se tornar uma prostituta cultural, se tornar um varredor de rua, o máximo que eles podem chegar. O máximo é isso. É isso. E as mulheres normalmente trabalham nas casas, mas elas só podem trabalhar com excremento. Certo. Eu vi um copinho de barro. O que é esse copinho? Isso. Assim? Esse copinho de barro, ele é o símbolo do nosso Dalit Freedom Network. Por quê? Porque ele, antigamente, hoje não é mais assim, né? Mas antigamente, o Dalit, por ele ser uma pessoa fora do sistema de castas, ele é o intocável, o impuro. Então, tudo que ele toca se torna impuro. Então, antigamente, o que acontecia? Os Dalits eram obrigados a tomar água
num copinho desse de barro, porque eles tomariam e quebrariam, para que nunca mais ninguém podia mais encostar, tocasse naquilo ali, para não correr o risco de alguém mais puro tocar em um copo que um Dalit já tocou e bebeu água. Esse é o símbolo do projeto. É o símbolo do projeto que nós temos, lembrando, né, desse passado dos Dalits, e que hoje eles podem ter esperança, e a gente tem trabalhado para que isso aconteça verdadeiramente. E também trabalhamos em outro pilar, que é a advocacia. Opa. É levar para eles os direitos que eles têm, constitucional, que eles não sabem. Até porque não tem acesso a nenhuma formação, educação, não tem nada, né? Nenhuma. Então eles não sabem nem o que eles têm direito lá no... Exatamente. Olha que principalmente essa questão das prostitutas cultuais, por lei é proibido. Então isso foi uma coisa que, como a gente já trabalhava nesse aspecto, o governo nos permitiu executar essa lei. Então hoje nós também formamos nas vilas, tipo o nosso conselho tutelar. Mulheres, muitas delas que foram resgatadas dessa prostituição, como elas sabem todo o ritual que acontece, então quando elas percebem na vila uma família comprando aquele tipo de coisas para fazer a oferenda no templo, e sabe que tem uma menina nessa idade, elas já vão atrás e tentam impedir essas meninas de serem consagradas. E resgatam, tiram até dos pais, e a gente tem uma casa de resgate também totalmente legalizada e apoiada, então, pelo governo e pela lei do país. E onde é que a senhora entra nesse contexto? A senhora é representante aqui no sul do Brasil. Isso, eu sou representante aqui, então o que nós queremos? Nós queremos trazer informação, porque infelizmente toda a informação que chega para nós da Índia vem pelas castas altas. Então eles trazem uma informação completamente distorcida. Sim, claro. Ou trazem do ponto de vista deles, não vou nem culpá-los, né? Mas trazem do ponto de vista que eles vivem. Mas não trazem nada do ponto de vista do Dalit, que está ali sofrendo aquela repressão, aquela opressão em todo o tempo e não tem esperança para os seus filhos. Então a gente quer ser uma voz para os que não têm voz, e nós também, nós promovemos, por exemplo, semana passada, um café para arrecadar fundos que nós mandamos lá para o projeto para continuar a construção de escolas, reforma, manutenção dos professores e tudo que implica esse projeto, que implica muito dinheiro, que os Dalits não têm. Mas uma coisa que eu não quero esquecer também, fica à vontade. E que com essas 107 escolas, nós já temos 4.000 igrejas plantadas. E Jesus vai entrar. Jesus vai mais ainda, né? Então é muito lindo, né, tudo isso, e a gente está então trabalhando para que isso aconteça. Quem quiser saber mais informações ou quiser colaborar, pode entrar no nosso site. Qual é? Que é DFN Brasil, que é Dalit Freedom Network. DFN Brasil. Brasil.org. Fácil. Ali tem todas as informações, você pode doar a partir de R$30, né? E se você doar R$70, você é o sustento de uma criança por mês lá, que recebe então a educação, saúde, uma complementação alimentar, uniforme, material escolar e tudo isso. DFN Brasil.org. Ali tem todas as informações. Todas as informações, você pode se inscrever também e fazer o pagamento da forma que for melhor, boleto, ou cartão, ou o que for. Que bênção. Agora me diz uma coisa, pastora, e o cristianismo, o Jesus está crescendo da mesma forma como a esperança dessas pessoas estão crescendo? Até porque a esperança e Jesus, uma coisa está ligada na outra. Está ligada na outra. Nesse projeto vai junto, como eu falei, né? O projeto, porque a igreja cristã na Índia, ela foi levada pelos ingleses, por tudo, já desde há muito tempo, né? Já vários missionários foram lá, mas as igrejas, elas continuaram no sistema de castas. Então, tem igreja para os Brahmas, para os Vishnas, para os Sudras, mas não tinha para os Dalits. A própria igreja teve que se encaixar no... Separa, porque se um Dalit entrar numa igreja de Brahmas, eles não vão mais. Então, eu não te quero aqui, não pode ser aqui. Então, a partir disso, o nosso líder, o Joseph de Souza,
ele é um ativista em todos os aspectos, né? Tem até na Wikipédia, ele está lá, se quiser dar uma checadinha. Ele é um Brahma que se casou com uma Dalit. Quando isso acontece, ele desce. Deve ter sido um escândalo. Um escândalo. Ele desce e os filhos passam a ser Dalits. Ah, sim. Então, ele tem uma filha médica, tem os filhos, todos são PhD formados, mas são Dalits. É como se ele fosse rebaixado. Rebaixado completamente. Então, mas isso levou ele a atenção a esse povo, e onde ele é pastor, então eles começaram esse programa, as igrejas Bom Pastor, se chama Bom Pastor, Good Shepherd, e eles então, nesses 15, 16 anos que eles existem como organização, estão em 4.000 igrejas, com mais de 1.200 já obreiros formados, então já com centro de formação de obreiros. Então nós auxiliamos na realidade em tudo isso. Quando a senhora chegou lá, muita gente conhecia Jesus, foi difícil a barreira, tinha gente que nunca ouviu falar, como é que foi? Existem pessoas que nunca ouviram falar no nome Jesus. Para nós isso é tão fora, né? Isso Mas é impensável, eu não consigo impensável, pensar. Nem sabem quem é. Né? Contei tem alguém ali fora que falou que existe um Jesus que aceita a gente. E quando você começa a falar, tem Jesus, e como é que é a reação das pessoas? Os olhos brilham e claro que a gente faz isso só num contexto já bem preparado, né? Porque a lei não permite que se faça isso na Índia, né? A gente não pode falar para um hindu. Tem que ser com muito cuidado. Tem que ser com muito cuidado e já num ambiente preparado, como o da escola, que eles já sabem que é uma escola cristã, que isso existe ali, né? Então a gente conta o nosso testemunho, a gente fala de Jesus e eles acham incrível, a gente fala do Brasil. Impressionante que em vários lugares que eu fui, nem Neymar era conhecido. Ninguém, não sabia nada. Não, nada de Brasil, nem aonde fica. Onde fica o Brasil? Eu entrava nas salas, né? A gente vai de sala em sala assim com eles, cantando, eles cantam pra gente e tal, é muito gostoso. Bacana. E onde que uma criança Dalit poderia ter contato com gente do Brasil, né? E assim como a gente, como organização, né, como Dalit Freedom Network, nós estamos em vários lugares do mundo, muitas caravanas vão para lá visitar, ver a realidade, conhecer e atuar para que a gente possa realmente levar libertação para esse povo. Sensacional. Pastora, que pena que o programa acabou. Volte sempre e o site de novo, por favor? dfnbrasil.org, dfnbrasil.org, e você vai encontrar todas as informações. Deus abençoe o projeto, a senhora, Amém, pastora, obrigada. Sua família. Um abraço para os irmãos lá da igreja. Tá bom? Tudo de bom. Obrigada, Heber. Deus abençoe. Amém. O programa repete quinta-feira, 8h30, não dá para perder. E na próxima terça voltarei com um outro convidado aqui do Sala de Entrevistas. Tchau.